Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja com vocês, amém? Uma alegria estar com vocês novamente, um privilégio falar da palavra do Senhor aqui, compartilhar com os irmãos. Nossa caminhada já tem se estendido algumas vezes, né? Eu agradeço aí o pastor, né, pelo carinho, pela confiança, né, de ceder o púlpito. Eu sei como que é essa questão de ceder púlpito, mas que Deus seja louvado em tudo. Deus abençoe sua vida, esteja bom para a noite pregar, amém? Para a glória do Senhor, aleluia. Senão o Murilo vai pregar substituindo o senhor à noite. Ele não preparou nada, mas também não. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre a vida e a formação do discípulo. Antes disso, eu gostaria de fazer mais uma oração. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça e nós orássemos agora ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez esta manhã. Graças te damos pela tua palavra, Senhor, que é poderosa e que fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, modifica o nosso ser. Graças te damos, Senhor, por cada dia, cada minuto da nossa vida, pelo poder do teu Espírito Santo que age em nós, Senhor. Deus, pedimos ao Senhor em nome de Jesus que venhas falar ao nosso coração através da tua palavra, que ela venha, Senhor, tocar na nossa vida, na nossa alma, que ela venha ao encontro das nossas reais necessidades, ó Deus, que ela transforme, corte, mude, ó Deus, e que faça a tua obra em nós, Senhor, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente, e que toda a glória seja sempre e exclusivamente dada ao Senhor Jesus, o nosso Rei Salvador, Senhor da glória, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Muito bem, então nós temos até 10h30, não é isso? Vai ter um intervalo aí? Não, tem que voltar 10h30, né? 9h40, certo, tá bom. Eu vou me comportar. 1h. O Murilo falou, fique à vontade, o pastor disse só tem 1h. O Marcelo disse tem 15 minutos, então agora... Discipulando, acho que é o tema que nós estamos abordando, né? A formação, a vida do discípulo. O que significa a palavra discípulo? Eu queria começar com essa questão mais etimológica. O que significa a palavra discípulo? Às vezes a gente fala muito sobre discípulo, e nem sempre a gente para prestar atenção no que nós estamos falando. O que significa a palavra discípulo? Discípulo significa aprendiz. Aprendiz. Então, um discípulo é alguém que está aprendendo. Esse é um discípulo. Discípulo, a palavra discípulo vem de um verbo grego que significa aprender. Então, discípulo é um seguidor, alguém que aprende com um professor. A palavra implica, na realidade, num relacionamento, um relacionamento de aprendizado, um relacionamento que alguém desenvolve com o outro, com o seu mestre, e nesse relacionamento ele vai aprendendo do seu professor. No mundo grego-romano, que é o nosso pano de fundo, um discípulo era alguém que se ligava a um professor ou a um filósofo. Por isso nós falamos nos discípulos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos filósofos gregos. Então, o discípulo se ligava ao seu mestre. Eles andavam juntos, eles estavam juntos, ele era iniciado naquele ensinamento e eles viviam um bom tempo juntos e iam aprendendo
sobre os ensinamentos da vida com o seu professor. Então, este conceito de discípulo não é exclusivo do cristianismo, ele já vem com pano de fundo grego-romano, já existiam mestres e discípulos que andavam juntos. No entanto, no contexto do Novo Testamento, eu sei que você está pensando, não vai ler a Bíblia? Calma, eu sei. No contexto do Novo Testamento, ser um discípulo de Jesus envolvia não apenas aprendizado intelectual, porque no mundo grego-romano havia um aprendizado intelectual e prático da vida, mas no contexto do Novo Testamento, ser um discípulo envolvia não apenas um aprendizado intelectual, mas também um modo de vida transformador que refletia os valores e a missão de Cristo. Então, o Senhor geralmente pega algo que está conhecido na cultura e ali dá um upgrade, vamos dizer assim, agora o pastor está falando em inglês perfeito, um upgrade, ele dá um plus, né? Eu nem sei como falar isso em português agora mais, já subiu da minha cabeça, mas você entendeu? Quando ele sobe o conceito, quando ele incrementa o conceito, quando ele parte de uma realidade conhecida e vai para uma realidade desconhecida. Então o Senhor geralmente parte de realidades do mundo grego-romano, que eles estavam inseridos, que era conhecida, e ele vai trazer uma realidade mais profunda, que até então era desconhecida. No caso aqui, então, ser discípulo não era simplesmente receber conceitos, receber ensinamentos, receber cultura, receber práticas, mas ser um discípulo agora era alguém que passava por todas essas realidades, mas vinha para um nível superior, um nível de transformação pessoal, um nível que afetasse a alma, o espírito, o coração, a mente, um nível que o levasse a ser uma nova criatura. Então, esse discípulo agora não é alguém apenas que tem conteúdos intelectuais diferenciados, mas é alguém que foi profundamente afetado por aquilo que ele aprendeu e de forma sobrenatural foi transformado, foi modificado desde as raízes mais profundas da sua realidade pessoal até chegar àquilo que Deus tem para ele. Então isso é discípulo. O discípulo vai andar junto, mas vai aprender intelectualmente, mas vai ser transformado literalmente, radicalmente pelo aprendizado. Agora, antes de lermos a Bíblia, duas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, e eu gostei do que o pastor Anderson falou aí, quando antecedeu o Murilo, nós somos discípulos do Senhor. Somos discípulos do Senhor. Ou seja, fazemos discípulos, mas não fazemos discípulos para nós mesmos. Nós fazemos discípulos para o Senhor. Porque às vezes tem algumas pessoas que parece que fazem uma pequena confusão nisso e acham que esse é meu discípulo. Você não tem discípulos, você faz discípulos para o Senhor. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos para quem? Para o Senhor. Então o mestre é o Senhor, o foco é o Senhor, os holofotes estão no Senhor, tudo converge para Ele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele, amém? Aleluia. Então essa é a primeira coisa que eu quero dizer, nós somos discípulos do Senhor, e quando você faz discípulos, você não faz para você, você faz para o Senhor. Segunda coisa que precisamos observar aqui esta manhã, nós temos que decidir. Há dois tipos de relacionamentos aqui. Precisamos decidir se queremos ser multidão
ou se queremos ser discípulo. São duas coisas diferentes. Onde Jesus andava, uma multidão ia atrás. Essa multidão estava lá, mas não eram os discípulos. Multidão é uma coisa, discípulo é outra. A multidão ouve a palavra, a multidão até é tocada pela palavra, a multidão até se comove com a palavra, a multidão é abençoada pela palavra, a multidão até é curada de alguma enfermidade, de alguma coisa, resolve alguma questão, alguma situação de casamento, resolve algum problema de falta de emprego, resolve alguma coisa. A multidão é afetada de alguma forma em seus problemas cotidianos, mas não deixa de ser multidão. A multidão está ali e daqui a pouco já não está mais. Está ali já não está mais, é a multidão é a multidão, mas nós temos não só a multidão, nós temos os discípulos. Discípulo é aquele que anda junto, discípulo é aquele que aprende, discípulo é aquele que pratica, discípulo é aquele que é transformado, modificado, afetado radicalmente e adquire uma nova personalidade a partir da interação com seu mestre. Então nós temos, quando lemos o Novo Testamento, nós temos a multidão que seguia Jesus, e não há de se espantar que talvez aquela mesma multidão que seguia Jesus, estava ali um dia dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A multidão, hoje nós temos muita multidão em meio ao povo evangélico, e claro que não cabe a nós julgar quem é ou quem não é, nós estamos só colocando isso de forma geral. Nós temos muita multidão, e Jesus não disse, ide por todo mundo, fazei multidões, ele não disse isso. Nós temos muita multidão, mas poucos discípulos, ele diz, fazei discípulos, discípulos, amém? Você está entendendo isso aqui? Isso é importante. Você decide, você quer ser multidão ou você quer ser discípulo. A multidão está ali, a multidão se emociona, a multidão canta, a multidão chora, a multidão ouve a palavra, a multidão aplaude, a multidão gosta, a multidão dá os dízimos e as ofertas, a multidão abraça, mas a multidão é sempre a multidão e nunca será transformada realmente. A multidão está todos os domingos na igreja, mas ela não se torna discípulo. Uma coisa é ser multidão, outra coisa é ser discípulo de Jesus. Nós somos chamados para ser discípulos. Então o discípulo anda, caminha, aprende e é transformado, é tocado, é mudado, é regenerado, é vivificado. O discípulo vai até o final. Então eu gostaria de destacar algumas situações na vida do discípulo. Eu acho que precisamos começar do começo. Essa é uma palavra. Começar do começo. Para chegar a ser um discípulo, eu preciso passar por alguns passos. Eu acho que esse primeiro passo é fundamental, porque às vezes a gente não tem muito a percepção de que você precisa passar por esse passo. Parece tão claro, tão fácil falar de discípulo. E quando foi me dado o tema, assim, discípulo, o que eu vou falar sobre isso? Todo mundo já sabe o que é um discípulo, todo mundo já está acostumado com essa ideia de discípulo, e o que eu vou falar sobre isso? Então, precisa haver alguns passos. Primeiro, o primeiro passo de um discípulo é que ele precisa ter um encontro com o Senhor, básico, simples, absolutamente básico, e todo mundo sabe disso, mas eu acho que nós precisamos meditar um pouquinho sobre o que isso significa. O primeiro passo de um discípulo, ele precisa ter um encontro com o Senhor. Porque tem gente que quer ser discípulo do Senhor, mas nunca teve uma experiência com Ele. Ou seja, é preciso se encontrar com o Senhor. E como se dá esse encontro? Como se dá? Você já encontrou com o Senhor? Antes de falarmos sobre as outras características dos discípulos, nós não podemos progredir, nós não podemos dar nenhum passo a mais se não passarmos pela porta de entrada. E a porta de entrada do discípulo é o encontro pessoal com o Senhor. Você já teve um encontro pessoal com o Senhor? Como se dá isso? Bom, eu vi a igreja e o pastor fez um apelo e eu fui à frente e disse, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tá bom, mas esse é o encontro?
Não, eu comecei a frequentar uma célula e de repente fui me inteirando daquilo lá e foi tão gostoso aquela comunhão. A gente ia, comia uns salgadinhos depois, a gente tomava uma Coca-Cola, eu fui criando uma amizade entre as pessoas. Depois alguém me disse, olha, chegou a hora do batismo. Ele disse, então como é que é? Você vai e pronto, e batizei, e esse pronto, já sou um discípulo. Eu disse, você pode ter encontrado uma célula, isso é maravilhoso, você pode ter encontrado uma comunidade, isso é muito bom, você pode ter aprendido os cânticos, você pode ter aprendido os rituais da comunidade, você pode ter passado pelas águas do batismo, mas isso não necessariamente significa que você tenha encontrado o Senhor. O discípulo precisa primeiro ter um encontro, e há algumas experiências que tem que marcar esse encontro com o Senhor, porque o encontro com o Senhor causa em nós um grande impacto. Vamos ver isso agora, finalmente, agora o pastor vai entrar na Bíblia, finalmente, Lucas capítulo 5, vamos ver esse encontro, esse texto é maravilhoso. Eu fico emocionado quando vejo esse texto, eu estava lendo esse texto, meu Deus, que coisa linda. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 5, isso, que maravilha. O irmão está projetando aí? É isso aí. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente dessa, você fique à vontade de acompanhar na sua, acompanhar nessa, que aqui é NVI, a minha, às vezes eu uso a NVI, às vezes eu uso a revista corrigida, fiel, de Almeida também, gosto de todas, tudo certo. Lucas capítulo 5, eu vou ler na minha tradução, e diz assim, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. É gostoso pregar esse texto, né? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Ora, ele vai mandar pescadores pescar, mas eles já tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada, estavam lavando as redes, estavam sujas, tinham lavado as redes, trabalho lavar redes, jogar na água novamente. Verso 5 diz, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e começava a rasgar a rede. E fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram-se ambos os barcos, de maneira tal que quase afundavam, iam a pique. E quando viu isto, preste atenção, o encontro com o Senhor, e quando viu isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E o texto diz, pois, que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Olha que impacto houve na vida desses homens. Aqui vai começar o processo de se tornar discípulo. Até então eles não eram discípulos, estavam pescando, eram pescadores. Pescadores é uma coisa, discípulos outra coisa. Eles eram pescadores.
E aí, de repente, tiveram um impacto, um encontro com o Senhor. Esse impacto deve levar-nos primeiro, baseado nesse texto, eu acho que isso é maravilhoso, porque o texto nos mostra que precisamos primeiro perceber a insuficiência e a inutilidade do esforço do homem. Acho que é isso que o texto quer nos ensinar. Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos pescar. Agora, veja bem, nós estamos falando de pescadores profissionais, homens da pesca. Não era eu, quando vou pescar, nunca pego nada. Não é o Everson, não. Eu não sou profissional da pesca, não sei pescar. Tem aí meu filho Miguel, que ama pescar. Ele já pescou peixe maior que eu não consigo pescar quase nada. Esses homens eram profissionais da pesca. Eles sabiam lidar com a pesca, mas aquele dia o mar não estava para peixes. Até que, eu gosto desses até que acontece na vida das pessoas. Você vai levando a vida, vai se esforçando, vai tentando, vai lutando, vai fazendo o teu esforço humano. Esse texto vem nos mostrar, a meu ver, que o esforço humano precisa entrar no nível zero, ou seja, ele precisa entrar no nível da frustração. Quando você utiliza todas as suas forças, todos os seus encantos, quando você utiliza todas as suas técnicas, quando você utiliza toda a sua realidade, e você percebe que fracassou. Eu acho que é isso que a lei veio fazer para o povo de Israel. A lei foi dada e o texto diz que ninguém conseguia guardar a lei, porque a lei vinha mostrar como nós seres humanos estamos degenerados diante de Deus, como não há a mínima condição de nós cumprirmos a vontade de Deus, como o pecado nos destruiu, como o pecado acabou com as nossas forças, como o pecado nos matou. E a lei, ela tinha esse intento de mostrar a fragilidade, a frustração, a fraqueza, o pecado humano, até que, quando chegamos num ponto e dissemos, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nem sequer um mandi, chorão, não pegamos nem um peixinho, nem um lambari, não pegamos nada, a noite inteira estamos com fome, não foi suficiente, os nossos esforços nunca são suficientes. E Jesus disse, então, até aqui é uma coisa, vamos para o mar de novo. Uma coisa é ir para o mar sozinho, outra coisa é ir para o mar com Cristo, aleluia. E Cristo disse, vamos ao mar, e ele disse, olha, eu não peguei nada, mas tu estás dizendo, se o Senhor fala, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, uma palavra do Senhor criou o cosmos todo. E aí então, jogue a rede. Quando jogaram a rede pela primeira vez na história, as redes profissionais já não seriam mais suficientes, porque agora havia um poder sobrenatural, e os peixes estavam arrebentando as redes, e eles ficaram apavorados, e vamos trazer mais gente para ajudar, e daqui a pouco o barco estava afundando, porque Cristo estava com eles, aleluia, glória a Deus. Eu não consigo pregar em 1 hora, já são 9, não consigo, nem cheguei no segundo ponto ainda, eu não consigo, tem que quebrar alguma coisa em mim, não consigo. Primeiro, falar do Senhor é maravilhoso, eu sonho em pregar. Os irmãos falam que lá na China, não sei em que lugar, eu sonho em pregar lá, que eles fazem culto de 4, 5, 6, 7 horas pregando. Eu fico imaginando meus filhos olhando, 7 horas eu pregando. Dizendo, pai, nunca mais vamos para a igreja. Misericórdia, aleluia. Primeiro, precisamos ver a inutilidade dos nossos esforços. Quando eu me encontro com Jesus, eu vejo que eu não sou nada. Hoje em dia as mensagens não são assim, são, vem, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo, você é lá. Não, quando você encontra com Jesus, você percebe que você trabalhou até agora em vão, nada, os seus esforços são zero, porque isso é graça é favor e imerecido. Se você tivesse pegado apenas um mandi, teria alguma coisa para dizer, mas não pegamos nada, os nossos esforços levam a nada diante do Senhor. Primeiro é esse o impacto do discípulo. Segundo impacto do discípulo, não só ele percebe a sua inutilidade, ele percebe a sua fragilidade, ele percebe a sua insensatez em relação à vida,
Mas agora ele também percebe outra coisa importante. Ele percebe a grandeza do Senhor. Quem se encontra com Jesus tem que perceber, tem que ser tomado por um maravilhamento. Não sei se existe essa palavra, se não existe, está criada. Um maravilhamento, precisa ficar num estado de êxtase. Quem se encontra com Jesus tem que se apaixonar, tem que se maravilhar por Jesus. E é isso que acontece aqui, vendo-lhe Simão Pedro prostrou-se aos seus pés. Ele não veio com teologia, será que vai? Não, ele quando viu, caiu no chão. Essa é a realidade de quem encontra com Jesus, é uma prostração na vida. Você não precisa nem falar quem ele é só se encontrar com Jesus, a gente já vai para o chão. Espiritualmente, você se dobra. Por quê? Porque encontrou o Rei, o Criador. E ele se prostrou. Ora, Pedro era um homem judeu, e os judeus não se prostram diante de ninguém, porque tinha muito medo da questão da idolatria, por isso eles não se prostravam. É só você olhar as estátuas lá do Nabucodonosor e outros lugares, outros eventos, os judeus não se prostram, mas agora ele encontrou alguém e ele se prostrou no chão, porque ele reconheceu a grandeza, ele foi maravilhado com a presença do Senhor, e ele disse: ausenta-te de mim, que sou um pecador. Eu não entendo, tem gente que fala que encontrou o Senhor, mas não encontra. Eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, não prostituo, não tenho pecado. Você nunca encontrou o Senhor? Desculpe, se você pensa assim, você não encontrou o Senhor? Porque quando você encontra o Senhor, você não vai falar em matar, beber, roubar e fumar, essas coisas são as mais... Esse aqui está apenas no superfície, na nata dos pecados, mas os pecados mais profundos são o orgulho no coração, a vaidade dentro do ser, o sentimento de superioridade e outras coisas mais que estão lá dentro. Então, quando você encontra o Senhor, você tem uma noção do seu pecado, você enxerga o seu pecado, e foi isso que Pedro fez: afasta-te de mim, porque sou um pecador. Quando o cara vem para a igreja e fala assim: não, mas eu sou bonzinho, sou um bom pai de família, não, você não entendeu nada. Quando você encontra o Senhor, a única coisa que você diz é: tem misericórdia, sou um pecador. Um discípulo precisa passar por isso, esse é apenas o início. É o impacto inicial. Se não entrarmos no impacto inicial, não adianta a gente falar 1000 coisas sobre discípulo. Eu tinha 728.000 pontos aqui, eu não sei como é que eu vou fazer com isso aqui. Fica para a próxima conferência. Só um pecador, a gente percebe a nossa miséria espiritual. Enxerga a miséria. Quem encontrou o Senhor não fica enxergando a miséria dos outros, enxerga a própria miséria espiritual. Tem gente que enxerga a miséria dos outros o tempo todo. Aquele ali, meu marido, um crápula dentro de casa, aquele homem estúpido, a minha mulher é uma bruxa dentro de casa, e você? Eu sou santo. Auréola, asas. Não. Desculpe, a maioria dos casais tem problema porque não encontraram o Senhor. Porque quando encontra o Senhor, há um sentimento de pecado dentro do coração, e diz: eu sou pecador. Eu não sei, você deve fazer um monte de aconselhamento de casais, é difícil você encontrar um casal que diga assim: olha, vou dizer uma coisa, eu sou o problema. A maioria, o homem põe a culpa na mulher. Já começou lá no Éden, quando Adão disse: a mulher que tu me deste, já começou lá. E a Eva não podia voltar a culpa para Adão, jogou na serpente, e assim vai. Poucos são os que dizem: sou eu. Então o impacto tem que levar-nos a pensar: sou um pecador. Além disso, o impacto tem uma outra coisa importante, que é absolutamente fundamental aqui. O impacto precisa levar você a deixar tudo para o seguir. Isso é discípulo. Eu sei que não é fácil deixar tudo, a gente quer levar sempre uma bagagem, a gente quer levar sempre uma mochila nas costas, deixar tudo para o seguir. Tem muita gente que não consegue deixar tudo. Eu acho que eu já contei para vocês a experiência que o meu saudoso pastor José Augusto teve com um pacotinho. Ele disse que teve um sonho, uma noite, e ele tinha um pacotinho debaixo do braço.
E naquele pacote ele ia passar numa porta, mas quando ele ia passar na porta, a porta era estreita e o pacote batia e ele não conseguia passar. E ele virava para o outro lado e no sonho ele tentava e o pacote batia na porta e ele não passava. E ele ficou um tempo ali tentando, porque a gente tenta mesmo, a gente quer levar coisas com a gente. Até o momento em que ele disse que entendeu, jogou o pacote no chão, passou pela porta. Aí ele olhou para trás, vinha uma outra pessoa e pegou o pacote. E ele disse, ele não vai conseguir entrar também. Colocou debaixo do braço, ele ficou lá tentando entrar. E não entrava. Ser discípulo é deixar tudo. A gente às vezes deixa algumas coisas, mas não quer deixar tudo. Não, eu sou assim mesmo, sou nervoso, eu sou bravo, eu sou irritado, eu sou pavio curto, tem que deixar tudo. Deixar tudo, não, eu sou meio assim mesmo, não levo desaforo para casa, tem que deixar tudo. Se você encontrou Jesus, tem que aprender a levar desaforo para casa. Tem que aumentar o pavio, aumentar infinitamente o pavio, deixa ele queimando, mas nunca explode. Se você encontrou Jesus, é assim. Tem que deixar tudo, deixar a velha vida, deixar os velhos linguajares. Tem gente que encontrou Jesus e continua falando palavrão. Eu prego aqui como se estivesse pregando lá na comunidade, ali na Reviver, não, desculpa aí, mas é assim, então, aí porque tem gente que vai e fala que encontrou Jesus, mas não larga o palavrão. Cada 3 palavras, um palavrão na boca. Cada 3 palavras, um palavrão. Tem gente que fala que encontrou Jesus, mas não deixa de contar piadas nojentas. Tem gente que fala que encontrou Jesus, mas a vida ainda está presa lá atrás. É preciso deixar a velha vida, deixar aquilo que está impedindo, deixar tudo. Aliás, é preciso deixar o próprio ego, porque Lucas 9:23 diz, se alguém quer vir após mim, negue, se alguém quer vir após, ou seja, ser discípulo, negue-se a si mesmo, tem que dizer não para você mesmo. A coisa mais difícil que tem é dizer não para você. Nós vemos uma geração fraca, a gente não consegue dizer não nem para os nossos filhos hoje em dia, somos uma geração fracassada. Se você não consegue dizer não nem para os seus filhos, quando eles precisam ouvir não, muito menos você vai conseguir dizer não para você mesmo. E nós precisamos aprender a ouvir não também. Porque tem pessoas que não sabem ouvir não. Vem uma sugestão, pastor, eu tenho uma sugestão agora. O quê? Carnaval, vamos colocar aqui purpurina para descer, a gente vai chamar a pessoa, colocar alguma coisa aqui, vai ficar bonito e tal, a gente vai fazer um carnaval gospel aqui dentro. Aí o pastor diz, não, estou indo para outra igreja, não quero. A gente não sabe dizer não e não sabe ouvir não. Precisamos aprender a ouvir não. E ouvir não começa em casa. Aí agora. Pegou pais e filhos, precisa dizer não. Eu tenho dificuldade com dizer não às vezes, porque você quer agradar. Porque na sua cabeça assim, vai passar rápido, logo ele está grande, eu vou me arrepender depois. Não, você vai se arrepender se você não aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer sim, mas também tem que aprender a dizer não. É importante dizer não. E você tem que aprender a ouvir não. Eu não posso ouvir só assim. Eu tenho dificuldade com falar com as pessoas na igreja, porque na hora que você fala um não, eu geralmente, eu não sei se você é mais igual, você talvez seja mais igual eu, não. É difícil de falar não. Alguém vem falar alguma coisa e a gente não quer falar não, então a gente fala assim, vamos orar, vamos ver. E aí eu dobro meu joelho, Senhor, faça que ele esqueça isso aí, nunca mais toque no assunto, aleluia. Porque eu não quero dizer não. Quando precisar mandar não, fala para ele que ele fala não tranquilamente. Então, não. E as pessoas têm que ouvir o não, e têm que ouvir o não, aprender a ouvir não. Jesus disse, se alguém não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. E tomar a cruz a cada dia significa ir para a morte, todos os dias. Ir para a morte, porque tomar a cruz não é pagar promessa, tomar a cruz é pegar o caminho da morte. Todos os dias você morre para você mesmo, todos os dias você morre para o seu próprio desejo pecaminoso, todos os dias você morre para a sua própria vontade de falar umas coisas. A gente às vezes tem, eu não sei se vocês têm, mas de vez em quando me dá uma vontade de falar algumas coisas, dá vontade de falar, aí eu tenho que morrer para essa vontade, porque se eu for seguir a minha vontade, meu Deus amado, aí eu tenho que morrer para essa vontade. Você quer falar algumas coisas e é bom não falar nada. E é assim.
Tem gente que não leva desaforo para casa, não entendo isso. Porque o impacto na vida tem que fazer você deixar. E não adianta dar nomes à desobediência, que a gente é cheio de criar nomes. Para, não, eu sou assim, eu sou daquele jeito, é por isso que... Não, você está desobedecendo a palavra, larga os nomes para lá. O que é, o que não é, não é. Precisa deixar. Mas além disso, o impacto também deve levar-nos a amar o Senhor mais do que tudo. É por isso que você deixa. Você deixa não é porque é obrigado. Você deixa porque agora eles estavam com 2 barcos abarrotados de peixe. E o texto diz, eles deixaram tudo. Mas se a gente vendesse esses peixes... Deixaram tudo e foram embora. Quem ficou com os peixes? Não sei, pai, mãe, tio, vó, seja lá quem for, eles deixaram tudo. Mas agora que a pesca ficou boa, sabe quando você vai assim, você fala assim, já estou indo embora, aí de repente dá aquela puxada e você pega ele diz, agora não vou embora mais, agora a pesca ficou boa. E Jesus disse, agora que você pescou, isso, deixa tudo aí. Vamos embora. Acho que é mais difícil deixar barcos cheios do que deixar barcos vazios. Porque quando você não tem nada para deixar, mas quando você tem muito para deixar, tem que deixar tudo. E Jesus disse em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim, preste atenção, isso é muito sério, a gente quase não prega isso, porque as pessoas se escandalizam. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele coloca uma barreira. Quer dizer, eu sei que você ama seus filhos, eu sei que você ama sua esposa e faz bem em fazê-lo. Eu sei que você ama seu marido, faz bem em fazê-lo. Você ama seu pai, sua mãe, e você ama a si mesmo, mas... você não pode amar nada mais do que você ama a Jesus. E nós vemos isso em Abraão, quando Abraão esperou tantos anos por um filho, Sara era estéril, eles não tinham filhos, e naquela época era uma tragédia não ter filhos. Abraão esperou tantos anos, e aí de repente chegou o momento do filho. E quando chega o momento do filho, o menino está crescido, grandinho, e aí você sabe, você que é pai e mãe sabe, a gente dá a vida pelos filhos, não é? Se chegar um bandido na sua casa com uma arma e disser, vai morrer alguém, com certeza você vai dizer, pode me matar primeiro. Por quê? Porque o pai dá a vida pelos filhos. Porque a gente vive muito bem sem os filhos, até tê-los, depois que tem a gente fica pegado, a gente ama de paixão. Quem não passou por essa experiência, talvez consiga entender, mas quem passou pela experiência sabe o como é profundo o amor de um pai por um filho, é muito, muito forte. E aí Deus diz para Abraão, sobe lá, pega o teu filho, sobe no monte e sacrifica ele para mim. Deus não tem jeito de mandar um anjo aqui me sacrificar no lugar dele? Me sacrificar? Esse dia estava com um amigo e a filha teve uma convulsão. E eles correram com ela e foi para o hospital. E chegou ali, de repente ela teve uma outra convulsão. E os médicos correram, a esposa estava do lado, ele estava ali. Os médicos correram e ele caiu de joelhos. Ele disse, a única coisa que eu sabia fazer ali era cair de joelhos. Ele caiu de joelhos no quarto e começou a clamar ao Senhor. E ele escutou quando os médicos falaram, nós estamos perdendo ela. E quando ele escutou isso, ele clamou ao Senhor, ele disse, eu não sei se eu pequei na minha oração, mas eu disse, Deus, leva a minha vida e deixa dela, porque é assim. E graças a Deus o Senhor salvou ela, e não levou a vida dele. Quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então tem que deixar tudo, os empecilhos. Às vezes é preciso deixar pai e mãe, deixar quem está impedindo, deixar tudo, para estar com o Senhor. O Senhor é o Senhor.
Não há um amor maior do que o amor por Jesus. Não pode haver. Esse é o primeiro passo para você ser um discípulo, ser impactado. Se não chegarmos aqui, não temos como progredir. Se não entrarmos por essa porta, não temos como avançar, não tem. Porque não há como falar de discípulo para quem nunca foi impactado pelo Senhor. Não há como falar de discípulo para quem nunca se rendeu totalmente ao Senhor, quem nunca foi transformado pelo Senhor. Então, um discípulo precisa primeiro ter o impacto do encontro, o encontro. Eu não estou falando aqui para vocês fazerem encontro com... Não estou falando nada disso, eu estou falando... A gente usa um monte de coisa, às vezes, acaba substituindo o que deveria ser. O encontro com o Senhor é pessoal, é você e Deus, Deus e você, na sua vida. Você precisa do encontro, e não é a igreja que vai proporcionar esse encontro, é você e Deus. A igreja pode falar de Jesus, a igreja pode te abraçar, cuidar, orar por você, mas você precisa ter a sua experiência. Quem é pai de filhos que nasceram na igreja tem crise. Qual é a crise? Que momento ele vai ter e ela vai ter o encontro com o Senhor? Porque uma criança que nasce é abençoada, está no meio. Então ela sabe, decora a Bíblia, ela sabe, decora os hinos, ela sabe, decora os rituais da igreja, ela sabe de tudo. Ela às vezes ela toca, ela vai aprender a tocar, ela vai aprender a fazer qualquer coisa, ela vai trabalhar no Kids, sei lá onde, ela está inserida no meio, mas isso não significa conversão, não. É preciso ter um encontro pessoal, e eu acho que os pais deveriam orar pelos seus filhos, para que eles pudessem, mas meu filho está engajado no Kids, não significa necessariamente que ele tenha tido um encontro com o Senhor. Às vezes ele se encontrou com uma comunidade onde ele nasceu e aqui está tudo certo para ele, mas ele ainda não teve a experiência pessoal com o Senhor. Esse é o primeiro ponto que todos precisam. Segundo, depois, o discípulo precisa agora, depois desse encontro, ele precisa de uma mudança radical de identidade. Precisa mudar a identidade, isso é maravilhoso, porque alguns discípulos, quando você olha, o texto bíblico, ele não está ali por acaso, tem coisa. Marcos capítulo 3, verso 16 e verso 17, diz assim, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Jesus mudou o nome de Simão, mas não foi só o nome de Simão. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aqui nós temos obviamente uma representação, não significa que outros que Jesus não mudou o nome, não tenham sido mudada a identidade, mas aqui nós temos uma representação metafórica do que acontecia no Antigo Testamento. Significa mudança de nome, a mudança de identidade. As mudanças eram comuns no Antigo Testamento. Abrão foi para Abraão, Sarai foi para Sara, Jacó, Israel. Que maravilha! E que maravilha, porque Jacó, o usurpador, Israel, o príncipe que luta com Deus, olha que maravilha. E como foi a mudança de Jacó? Ele estava voltando da casa do seu sogro, Labão, e quando chega no Val de Jaboque, ele passa tudo o que tem, as esposas, os filhos, toda a carga, os servos, ele fica sozinho. A mudança sempre acontece quando você está sozinho. E aquela noite ele estava sozinho, Esaú vinha vindo com centenas de homens para destruir Jacó, porque ele tinha ódio de Jacó, pelo que Jacó tinha feito. Esaú vinha vindo, e às vezes nos momentos de maior aflição da nossa alma, é que vai ser a mudança.
Não chore quando estiver aflito. Não se desespere, porque talvez seja justamente nesses momentos que você se sente tão sozinho que haverá mudança completa. E aí vem um anjo e começa a lutar com ele à noite. E nós não sabemos se era um anjo, se era o próprio Senhor que estava ali e luta com ele até quando vai aparecendo a alva, quer dizer, vai surgindo o dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando vai surgindo o dia, diz, me deixa sair. Ele diz, não deixo, senão abençoares. Então ele toca na coxa de Jacó, e Jacó fica manco. Ele não poderia fazer mais a dancinha agora, porque ele está manco. Foi tocado na coxa, quem é tocado na coxa é marcado para sempre. Desconjunta a coxa de Jacó. E ele diz, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, aleluia. Mudança completa. Mas é interessante que ele pergunta antes a Jacó, qual é o teu nome? Se você retroceder essa pergunta anos atrás, quando Isaac lhe pergunta qual é o seu nome, Jacó diz, Esaú. Deus volta naquele ponto sempre. Tem ponto que a gente precisa tratar e nunca foi tratado. Qual é o teu nome? Esaú. Então vou te abençoar, Esaú. Vai trabalhar 14 anos lá. Para Labão, sofrendo. Agora quando está voltando, o anjo lhe pergunta, qual é o teu nome? E ele reconhece, Jacó. E ele diz, não te chamarás mais Jacó, aleluia. Quando você reconhece a ação de Deus, vem sobre a sua vida. Enquanto você pega outra personalidade que não é sua, você fica se escondendo atrás das coisas, você não recebe nada. Mas quando você encontra quem você realmente é e diz, ok, sou eu esse enganador, eu sou esse cara errado, pecador, então agora sim virá a mudança. Mudança radical. Render tudo, primeiro a Deus. Os pescadores de peixes seriam agora não mais pescadores de peixes, seriam pescadores de homens. Mudou radicalmente. Uma coisa é pescar peixe. Peixe está no mar. Peixe é com linha, anzol, rede, isca. Homens não tem nada a ver, homens estão na terra. Agora serão pescadores de homens. Mudança radical, radical. Às vezes nós queremos até aproveitar talentos, mas Deus muda radicalmente as coisas. É preciso morrer para nascer de novo. A gente gosta de aproveitar talentos. O camarada toca no carnaval, mundano, chegou na igreja hoje, amanhã está tocando aqui. Não. Mas ele é bom de música, tem que morrer primeiro? Tem que morrer a música dele? Tem que morrer o talento? Tem que morrer tudo? Mas tem que morrer. Lembra daquela experiência? Eu já contei para vocês, eu acho. Estou vindo tantas vezes aqui que eu acabo contando a experiência, depois conto de novo. A experiência daquele homem que era um maestro, compositor, que compunha sinfonias, quando ele estava no mundo, e ele se converteu. E quando ele se converteu, o Senhor disse para ele, pegue todas as suas músicas e jogue no rio. Ele tinha músicas inéditas que ele tinha composto, sinfonias maravilhosas, era um homem de extrema habilidade, disse, pode jogar fora. E ele pegou a pasta com todas as músicas dele, esse é um fato real, e ele jogou no rio, e voltou para casa abençoado. Passaram-se tempos, um dia ele estava numa praia, e ele viu a pasta, sobrenaturalmente, obviamente, a pasta com as músicas apareceram aos pés dele novamente. Isso significa o quê? O seu talento natural, sem Deus, quando você vem para Jesus, tem que jogar tudo fora, joga fora. Mas ele chegou, ele é tão bom, ele tocava lá na banda axé, não sei o que, ele tocava lá, ele disse, é bom, então fica um ano sentado, vamos ver se é bom mesmo. Desculpa, não sei, estou falando.
Eu não vou pedir desculpa pelo que estou falando, se der problema, fala com o Murilo. Que a coisa ele processa, mano. Então é assim que tem que ser. Meu Deus amado, não consigo. É preciso morrer para nascer de novo. Pedro foi transformado completamente no caminho do discipulado. Aquele Pedro impetuoso, vai morrendo. E vai nascer um homem que no dia de Pentecostes se levanta e fala do Senhor, e milhares se convertem. Tiago e João, que antes, em Lucas capítulo 9, verso 54, diziam assim: quer que mandemos descer fogo do céu para consumir esse samaritano? Tiago e João falaram: vamos descer fogo. Quantas vezes você fez essa oração? A gente não tem coragem de fazer essa oração, mas na mente a gente faz. De vez em quando dá vontade de mandar descer fogo dos céus. Assim, Senhor, o Senhor que sabe, se o Senhor quiser descer fogo do céu, eu acho legal, nesse momento. Tiago e João tiveram coragem de falar: Senhor, samaritanos, praga, vamos descer fogo do céu, igual fez Elias, mas Elias fez descer fogo dos céus no cordeiro, no holocausto, é no holocausto que vai fogo do céu, não é na cabeça do irmão, porque é Cristo quem recebeu toda a nossa punição na cruz do Calvário, sobre ele desceu o fogo consumidor na cruz, para que nós tivéssemos vida. Agora Tiago e João, que antes mandavam descer fogo dos céus, agora João é chamado o apóstolo do amor. Aleluia. Mudou? Mas ele não tinha um temperamento, não, agora é o apóstolo do amor. O Espírito dominou. Aleluia. Ser discípulo é ser dominado pelo Espírito Santo. Charles Spurgeon disse algo que eu estava lendo esses dias e achei fenomenal. Ele disse: o amor tem uma estranha influência sobre nossa natureza, moldando-nos à imagem do nosso amado. Então, quando você ama, você vai sendo moldado por este amor à imagem do amado, Cristo Jesus. E ele diz, eu quando li isso aqui, falei, pronto, Deus está falando que é para eu falar isso aqui lá, então vou falar. Porque ele diz assim: um verdadeiro discípulo é como a argila na roda, e seu mestre molda a sua própria imagem. Isto é ser discípulo, é ser moldado à imagem de Jesus, é as pessoas olharem para você e verem Cristo. Ser discípulo é estar na roda, aquela roda do oleiro que vai moldando, e Cristo vai moldar você à própria imagem dele. Isto é ser discípulo. Mas Spurgeon continua dizendo ainda: podemos estar mal conscientes disso, mas estamos com certeza sendo transformados à semelhança daqueles cuja influência nos submetemos. Isso é muito sério. Então, se você se submete ao Senhor, você é transformado à semelhança do Senhor. Mas se você se submete a outro, você vai sendo transformado à semelhança dele. Por isso ele diz: portanto, seja quem for o seu mestre, querido amigo, você está se transformando em sua imagem. E ele continua dizendo: se você escolher ser guiado pelo adorador do prazer, se tornará cada vez mais frívolo. Se admirar o escravo da avareza, se tornará avarento. Se sentir a influência do devoto do vício, você se viciará. Então, aquilo que você ama, aquilo que você se submete, é aquilo em que você se transforma. Tem pessoas que idolatram certos ídolos da televisão, do cinema, e elas vão se tornando a imagem deles. Tem pessoas que admiram certas mulheres que estão aí
fúteis na vida, e elas vão se transformando, mesmo que seja inconscientemente, a imagem dessas mulheres no caráter, na moral, na vida. Cristão precisa adorar, olhar, amar, se submeter a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, porque quando eu estou adorando a Cristo, me submetendo a Ele, então eu vou me transformando à imagem de Cristo Jesus, aleluia. É assim que funciona, é assim que tem que ser. O cristão precisa ser transformado à imagem do seu Senhor. Falta 7 minutos para o café da manhã. Está ali, já posto ali, o pregador fica olhando, vai dando fome. Então, mais um único pontinho para a gente parar. Depois a gente volta, se Deus quiser. Ainda, um discípulo precisa aprender duas coisas fundamentais: mansidão e humildade. É bom quando vem outro pastor, porque aí fala tudo que a gente quer falar e pronto, né? Um dia eu vou te chamar lá para você falar as coisas que eu também... Você fala... Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Preste atenção. O descanso para a alma só está na mansidão e na humildade. Se você não aprender a mansidão e a humildade, será um atribulado eterno. Não haverá descanso para a sua alma. A humildade saiu de moda hoje em dia. Quantos já ouviram várias pregações sobre humildade? Eu sei aqui pregam uma bênção, mas em outros lugares, na internet, é difícil achar uma pregação sobre humildade. Porque a humildade não dá ibope. Dizer para o irmão que ele tem que ser humilde, é melhor dizer para ele que ele vai ser grande. Mas dizer para ele que ele tem que ser humilde, que ele tem que se rebaixar, dizer, pastor, na próxima conferência não venho. Por quê? Está falando sobre humildade? Humildade saiu de moda hoje em dia. Mas Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade e a mansidão andam de mãos dadas e é preciso aprendê-las. Ninguém pode ser um discípulo se não aprendeu a ser humilde e manso. E às vezes Deus nos ensina das formas mais drásticas. Quando alguém estiver pisando em você, não revide. Talvez seja uma escola para você aprender a mansidão. Quando alguém estiver humilhando você, não se revolte. Talvez seja uma escola para você aprender a humildade. Humildade e mansidão. Andrew Murray escreveu um livro fabuloso chamado Humildade. E ele diz o seguinte, preste atenção nisso, é muito importante. Diz Andrew Murray, tanto quanto você tem orgulho dentro de você, você tem do anjo caído, vivo, em você. Tanto quanto você tem de verdadeira humildade, tanto você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Ou seja, o tanto que nós temos do orgulho é o que nós temos do anjo caído, porque foi isso que ele soprou no ouvido de Eva. E quando Eva, então, aceitou a sugestão dele, entrou o orgulho, sereis como Deus. Entrou o orgulho no coração de Adão e Eva. E a partir dali o orgulho destruiu a vida humana. Mas a cruz está no coração de Deus. Porque Deus é humilde, humildade. E Cristo esvaziou-se de si mesmo e desceu. O orgulho faz anjos se transformarem em demônios. E ele começa lá no céu, no coração de Satanás. Mas a humildade faz de Cristo o nosso Salvador. Andrew Murray continua dizendo, manifestações de temperamento. Preste atenção nisso, temperamento.
sensibilidade e irritação, sentimentos de amargura e distanciamento, têm sua raiz apenas no orgulho. Que é isso? Pessoa que é muito irritadiça, fica irritada com tudo, é orgulhoso. A raiz é o orgulho. Amargurado, a raiz é o orgulho dentro de si, que está ferido. Se eu e você pensamos em nos envaidecer, virá um mensageiro de Satanás para nos esbofetear. Foi isso que aconteceu com Paulo, para que não subisse ao coração dele, tinha tanta revelação, foi enviado um mensageiro de Satanás. Ele orou 3 vezes e Deus disse: não, a minha graça te basta. Bom, não sei se tirou depois, mas naquele momento disse: a minha graça te basta. Então, se tiver alguma possibilidade de começar a subir alguma coisa, vem um mensageiro de Satanás para nos esbofetear, para que a gente seja humilde. O maior exemplo de humildade é Cristo ter descido dos céus para habitar a terra conosco. Você sabe o que é isso? O Criador dos céus e da terra, aquele que disse: com uma palavra e tudo se fez. Nós estamos falando hoje de trilhões de trilhões de trilhões de estrelas no universo. Lançamos o telescópio James Webb no espaço. E foi bom, porque o James Webb deu um tapa no rosto da teoria do Big Bang. Porque ele conseguiu aproximar até alguns milhões de anos do chamado Big Bang. E pela teoria, eles estariam vendo naquele momento estrelas em formação e galáxias que ainda não eram galáxias, mas quando chegaram as primeiras imagens do James Webb, eles viram praticamente a mesma coisa que nós vemos hoje aqui, as galáxias já formadas. Deus fez tudo com um faça-se e pronto. E os homens dizem que existem mais estrelas no cosmos do que grãos de areia nas praias de todo o planeta Terra. E como é que Deus fez isso? Ele diz: pronto, e acontece. Uma palavra, ele falou e aconteceu. Ponto final. Jesus, Senhor. E ele diz, sendo em forma de Deus, não se apegou ao ser igual a Deus, aquilo que deveria se apegar, e ele poderia se apegar, e ele se esvaziou de si mesmo, e veio assumindo a forma de servo. Você sabe que é Deus se transformar em um servo e apanhar da sua própria criatura? Não, a gente não sabe o que é isso. A gente não faz ideia o que é isso. Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Moisés disse: deixa eu ver a tua glória. Deus é tão poderoso que disse: se você vê, você morre. Esse Deus veio humildemente e um dia pegou uma bacia com água, uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Como você acha que o diabo foi destruído e pisado? O diabo foi pisado pela humildade de Cristo Jesus. Pela humildade de Cristo, ele pisou a cabeça da serpente orgulhosa. Ela foi esmagada na cruz do Calvário, porque a nossa arma maior não é a vaidade, não é o orgulho, isso é só ruína. A nossa arma é a humildade em Cristo Jesus, aleluia! É disso que precisamos. Discípulo é humilde e manso.